Olá, tudo bem com você? Me chamo Maicon e eu sou o idealizador do canal Fugindo da Zona de Conforto. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o nosso cérebro, a nossa mente, como ela é dividida e como isso afeta a nossa vida e as nossas decisões. Então, até no vídeo de hoje, eu ia falar sobre crenças limitantes, mas aí eu vi que não teria como eu falar sobre crenças limitantes sem antes falar como a nossa mente é dividida. Então, para vocês entenderem melhor como a nossa mente é dividida, ela é dividida em mente consciente, subconsciente e inconsciente. Na nossa mente consciente, que é a camada mais externa da mente, está o nosso pensamento analítico, as nossas tomadas de decisões rápidas, o nosso raciocínio, a nossa força de vontade e a nossa memória de curto prazo. Ela serve para pensamentos lógicos e tomadas de decisão. Já a nossa mente subconsciente é a nossa parte do cérebro, da nossa mente, onde estão a nossa programação, o nosso software de funcionamento. É a camada da mente que reúne nossas programações mentais que nós conseguimos perceber, mas nós não conseguimos controlar. E na nossa mente subconsciente estão nossas memórias de longo prazo, hábitos, emoções e autopreservação. E é a mente subconsciente que acaba formando a nossa personalidade e os nossos valores pessoais. Já na mente inconsciente é aquela programação que vem de fábrica, é aquela programação que nos mantém vivos, é a programação que mantém o nosso corpo funcionando. Então, quando nós nascemos, né, como bebês, é aquela programação básica, né? É a programação que faz o nosso sistema nervoso funcionar, nosso sistema imunológico funcionar. Então, é ela que controla tudo. É ela que diz para o nosso coração que ele tem que bater, é ela que diz para o nosso estômago que tem que digerir os alimentos, que quando somos bebês, a gente já nasce sabendo chorar para quando quer comer, ou quando tem algum mal-estar, ou que tem que sugar na hora de mamar para poder se alimentar. Então é a programação básica que vem com o ser humano, é a programação básica do cérebro para a sobrevivência. Aí no subconsciente existe uma camada protetora que se chama fator crítico ou senso crítico. Então é uma camada que protege a nossa programação principal, que é a programação do subconsciente, porque tu imagina que se não houvesse esse fator crítico, essa camada de proteção, qualquer informação que chegasse pra gente, a gente entenderia como uma verdade. Tu imagina essa camada protetora que ela funciona da seguinte forma. Se alguém chega pra ti e diz, você é feio, você vai acreditar que você é feio. Aí se você não tivesse essa camada protetora e alguém diz pra você, você é bonito, você vai acreditar que você é bonito. Logo depois que alguém tenha dito pra ti que você é uma pessoa feia. Tudo que é posto no subconsciente, que é uma das nossas programações mais fortes e que influenciam diretamente nossa vida, vamos pensar da seguinte forma, se não existisse esse fator crítico, essa proteção do nosso subconsciente, porque o nosso subconsciente, ele interfere diretamente nas nossas tomadas de decisão. Que aí depois a gente vai falar mais na questão das crenças limitantes, o quanto o subconsciente ele interfere diretamente nessas tomadas de decisão. Então tu imagina se a gente não tivesse esse fator crítico, essa camada de proteção, qualquer coisa que fosse dito para nós a gente acreditaria e isso passaria a fazer parte da nossa programação, que faz com que tenha interferência diretamente na nossa vida, como a gente é como pessoa, como ser humano, né, a nível de caráter, a nível de personalidade. Então o subconsciente ele tem que ser muito bem cuidado. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de um software de computador. E aí o técnico está lá escrevendo novas linhas, né, para fazer uma atualização nesse software. Só que antes de fazer qualquer teste, ele já pegasse e botasse rodar direto no sistema de uma grande empresa, sem testar. As consequências poderiam ser bem ruins, né? Muito perigosas. Então tu imagina para a nossa vida, para o nosso subconsciente, que interfere diretamente na nossa tomada de decisões. Então, por isso o fator crítico é aquele teste, versão beta, que o programador faria antes, ali num ponto controlado, né? E a partir do momento que ele entende que aquilo está certo, aquilo funciona, aí tu joga lá para o teu sistema total. O fator crítico ele trabalha da mesma forma, ele é um filtro de toda a informação que entra
E se essa verdade for aceita, ele passa a fazer parte do teu subconsciente e da tua programação mental. Se não houvesse esse filtro, toda a informação que chegasse para o teu subconsciente se tornaria verdade e se tornaria parte da tua programação. Então imagina, tu ia ser uma pessoa que totalmente inconstante. E a única maneira de acessar diretamente o subconsciente é através das terapias, é através de hipnoterapia. Então, como que é feita a programação da nossa mente? A gente tem a mente inconsciente. Então, a mente inconsciente é a mente que ela já vem com toda a programação de fábrica, aquela programação básica para a gente funcionar. Então, ela controla nosso sistema nervoso, controla nosso sistema imunológico e nos dá as funções básicas de sobrevivência. Aí, já no nível subconsciente, a programação é feita, num primeiro momento, através de experimentações. Então é tudo aquilo que a gente vai vivendo, essa é a nossa primeira forma de aprendizado da mente, a primeira programação da mente. Então ela acontece quando nós somos crianças, então é tudo básico, é tudo visual, tu olha os outros fazer, tu faz, tu vê os outros repetirem, tu começa a querer repetir. Então tu imagina assim que se uma criança nascesse e ela convivesse somente com duas pessoas que não caminhassem, por exemplo, elas somente gatinhassem, essa criança, e ela não tivesse nenhum outro estímulo, imagina que ela estivesse numa ilha deserta com duas pessoas que só sabem gatinhar e não sabem caminhar. Essa criança, a única coisa que ela faria seria engatinhar. Então, são todos os estímulos visuais, tudo aquilo que ela vai recebendo. Então, tudo que a criança vai recebendo, tudo que ela vai enxergando, todos os estímulos, todas as interações, tudo isso vai fazendo a mente dela gravar. E por isso que dizem, né, que quando a gente é criança, a nossa mente é uma esponjinha, nosso cérebro é uma esponja, a gente tem muito mais facilidade de aprendizado, né? Porque a gente é uma mente vazia, um HD vazio pronto para ser carregado. E por isso que nesse período se cria muitas crenças limitantes, que aí a gente vai falar em relação às crenças limitantes no próximo vídeo, né? E o quanto elas influenciam a nossa vida e nossa tomada de decisão. Mas tu imagina assim, imagina que ali quando criança, tu não tem muito discernimento para as coisas, o teu fator crítico ainda não está desenvolvido, então aquela proteção ainda não existe na tua programação. Então tu imagina, vamos pegar por exemplo aqui, né? Muitas vezes a gente julga, né? Um adulto violento, uma criança violenta, uma criança que rouba, mas tu imagina se ela nasce e os únicos estímulos que tem na vida dela são violência, né? O pai batendo na mãe, a mãe batendo no irmão, sabe? Vive numa comunidade onde é muito crime, é muita injustiça. Tudo isso vai alimentando, essa é a primeira programação que ela recebe. E isso criam crenças que ela vai levar para a vida toda. E se ela não procurar uma ajuda, ela não trabalhar essas crenças, ela não trabalhar e ressignificar toda essa reprogramação, provavelmente vai ser um adulto que vai estar repetindo tudo que ele enxergou. Então, enxergava o pai bater na mãe, provavelmente vai bater na esposa, sabe? Vai bater nos filhos. Então, porque é a programação que ele recebeu. A nossa mente é algo muito complexo. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente fala para os nossos filhos. Ainda mais quando eles são pequenos, porque eles estão no momento de fazer toda essa programação da mente. Então, tanto eu como minha esposa, a gente tem muito cuidado para tudo que a gente fala, sabe? Porque se tu começa a botar muito medo nele, isso pode criar limitações que lá quando ele se tornar um adulto, ele vai ser um adulto cheio de medos, um adulto que sempre tem que pedir para o pai e para a mãe o que ele tem que fazer, vai estar sempre buscando um ok do pai e da mãe. E aí tu imagina para uma pessoa que vai estar numa empresa trabalhando, né? E ter toda essa insegurança, então vai ter que ser muito trabalhado. Então, por exemplo, no caso do nosso filho, a gente sempre tenta... a gente sabe o que é bom e o que é ruim para ele, né? Pelo menos a gente acha que sabe. Então a gente sempre tenta dar duas opções que sejam boas e dar uma opção de escolha, deixar ele escolher entre essas opções. E não simplesmente dizer, ó, vai ser isso, vai ser aquilo, porque senão, como é que ele vai ser quando ele se tornar um adulto para as tomadas de decisões, sabe? Se tu ficar, até esses dias eu fiz um Reels lá contando, né, da história do carregar o lixo para fora de casa aqui, e aí o meu filho dizia que estava muito pesado, pedi ajuda para ele me ajudar a carregar, dei um lixinho levinho para ele, disse, não, tá muito pesado, e aí eu peguei e estimulei ele, né, em vez de eu dizer, não, deixa que eu carrego,
pra ti, eu disse, não, cara, tu não quer ser um super-herói, tu não quer ser forte que nem um super-herói, então pra te ficar mais forte, tu tem que carregar mais peso do que tu acha que tu consegue. E aí ele pegou, foi lá, carregou o lixo, ainda ficou fazendo uns apoios depois ali. Então, é esse tipo de estímulo que a gente tem que dar, né? A gente tem que, tu não quer que teus filhos cresçam e se tornem, né, adultos cheios de medo, limitados, né? Então, a gente tem que pensar muito na maneira que a gente... Tudo aquilo que a gente estimula para os nossos filhos, como a gente educa. Então, é uma fase bem difícil e a gente tem que ter muito cuidado. E sabe o que é legal nessa programação do subconsciente? Porque essa programação de subconsciente, ela existe, que é para facilitar o nosso trabalho, né? Porque tu imagina se o nosso cérebro tivesse que processar tudo sempre de uma maneira como se fosse a primeira vez, se tu já não tivesse uma programação que tu funcionasse no automático lá, né? Imagina se tu tivesse que dirigir como se fosse a primeira vez, se tu tivesse que pegar o celular, se tu tivesse que fazer tudo ao mesmo tempo, tu não conseguiria, né? Se teu cérebro tivesse que processar tudo sem ter já programações automáticas ali dentro, seria extremamente difícil nessa vida, né? Já é difícil hoje em dia, né? Com todas essas programações automáticas, imagina sem elas, né? A nossa vida seria um caos, seria um estresse total. Tu imagina quando tu está aprendendo a fazer uma coisa nova, o quanto é estressante, o quanto é cansativo, né? O quanto é dolorido. Imagina a tua vida ser assim todo dia ser um aprendizado assim pesado, né? Ninguém iria aguentar. Então por isso que a gente tem essas separações também de subconsciente, consciente, né? O subconsciente é o que funciona no automático e ele, por incrível que pareça, muitas vezes a gente acha que está tomando algumas decisões conscientemente, mas é o subconsciente que está nos controlando. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente tem de crenças que nos limitam. Mas aí a gente vai falar melhor no vídeo sobre crenças limitantes. A nossa mente ela é programada também através de emoções. Então, fortes emoções acabam criando programações mais fortes que vão direto para o subconsciente. Até esses dias eu estava assistindo um programa ali de pessoas que conseguem gravar centenas de números, uma sequência de números, e eu vi que a grande maioria deles, eles utilizam uma técnica de criar uma emoção muito forte com o número que eles têm que decorar. E aí isso acaba indo lá para a tua memória do subconsciente. E aí eles conseguem lembrar de sequências de números, imagina assim, ó, 100 números diferentes em sequência, eles conseguem falar os 100 números em sequência, né? Exatamente na mesma sequência. Então, a nossa mente assim, é algo extraordinário, né? E um potencial gigante, tanto para o bem como para o mal, né? Tanto para nos fortalecer como para nos limitar. Por isso que é importante, por isso o poder do autoconhecimento, né? E crenças limitantes, subconsciente, como a mente funciona, tudo isso faz toda a diferença na nossa vida. E quanto maior a programação através de emoções, mais forte ela se torna, né? E quando ela é forte demais, ela acaba se tornando um trauma, né? Que é quando a pessoa se lembra de algum momento específico, ela consegue sentir o mesmo medo que ela sentiu naquele momento, ela consegue, sabe, lembrar de cada detalhe. Então, existe essa programação por traumas também. E isso também tem como ser trabalhado. Existe a programação do convencimento também, né? Que ela ocorre na camada do consciente. Então, se lá no consciente todas essas novas verdades forem chegando e elas forem aceitas pelo fator crítico, ela passa a se tornar parte da tua programação lá do teu subconsciente. Então ela passa a se tornar uma verdade, mas ela vai ter que passar pelo fator crítico. Só que por convencimento, ela é mais facilmente aplicada quando não se existe crenças limitantes. Porque quando tu tem crenças já lá dentro ligadas nesse mesmo assunto, aí o convencimento ele é mais difícil. Então ele vai ter que ir contra e vai ter que... Primeiro ele vai ter que passar pelo fator crítico, ele passando pelo fator crítico, ele vai ter que ser mais forte do que aquela crença que já tem instalada lá dentro. Vai ter que ser uma programação que consiga subscrever aquela programação que já está lá. Porque senão ela não vai funcionar. E aí a última forma de reprogramação mental é através das terapias. Hipnoterapia, elas fazem reprogramações mentais diretamente no teu subconsciente. Então é bem interessante.
Então, muitas vezes, existem pessoas que vão no psicólogo já há muitos anos, né? E muitas vezes, algumas sessões de hipnoterapia podem resolver teu problema, né? Porque enquanto o psicólogo está ali dando sugestões para o teu consciente aceitar e aquilo tentar sobrescrever uma crença lá dentro do teu subconsciente, com a hipnoterapia, tu acaba acessando diretamente o teu subconsciente e reescrevendo aquilo que era verdade, dando novas sugestões para tua mente a nível de subconsciente. Então, conheço vários casos de amigos, pessoas próximas que fizeram sessões de hipnoterapia e conseguiram curar traumas. Muitas vezes tu nem sabe por que tu não consegue ir para frente no trabalho, tu tá sempre mal nas finanças, tu tá conjugal, tu não consegue dar certo com outras pessoas. Muitas vezes são crenças que estão instauradas ali no teu subconsciente que precisam ser trabalhadas. Então, se você curtiu o vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha. Estamos juntos, com fé, força e coragem.